Que a paz de Deus esteja reinando no seu coração. É um prazer, mais uma vez, estar aqui retornando agora no quarto e último trimestre deste ano de 2014. Quero agradecer a você que já esteve conosco nos 3 primeiros trimestres desse ano, ou que esteve no segundo, no terceiro. Você que está participando conosco aí desses estudos, das lições bíblicas da CPAD, da Escola Bíblica Dominical. Você que tem nos ajudado, colaborado, compartilhando no seu Face, compartilhando com a sua rede social. É para mim uma grande alegria quando no Face, nos outros meios sociais, eu vejo as pessoas colaborando, participando conosco, sendo um cooperador, uma cooperadora desse programa, a Escola Dominical na Web TV. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo nosso pastor é o pastor Ival Teodoro da Silva. E nesse trimestre nós vamos estudar sobre o livro de Daniel. Veja aí as lições que nós iremos ver nesse trimestre. A lição de número 1, Daniel, nosso contemporâneo, que nós vamos ver hoje. A lição de número 2, a firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. A lição de número 3, o Deus que intervém na história. A lição de número 4, a providência divina na fidelidade humana. A lição de número 5, Deus abomina a soberba. A lição de número 6, a queda do Império Babilônico. A lição de número 7, integridade em tempos de crise. Lição de número 8, os impérios mundiais e o reino do Messias. Lição 9, o prenúncio do tempo do fim. Lição 10, as 70 semanas. Lição 11, o homem vestido de linho. Lição 12, um tipo de futuro anticristo. E a lição 13, o tempo da profecia de Daniel. Então nós vamos ver hoje a lição de número 1. Daniel, nosso contemporâneo. O texto áureo diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Mateus 24 e 15. A verdade prática. Daniel é um exemplo de perseverança na fidelidade a Deus e de integridade moral, estimulando-nos a confiar no projeto divino. Nesta lição, nós vamos ver algumas questões introdutórias do livro de Daniel. Você vai perceber que, como já é de certa forma um costume, quando ao pegar a revista da CPAD e não ficar contente com a forma como foi colocado os tópicos, o título e assim por diante, o título não tem como mexer porque o título é o título que você vai procurar na internet. Então eu faço alguns ajustes. Então nós vamos ver aqui nessa lição algumas questões introdutórias, uma questão de data, a questão da autoria, contextualização. E na segundo tópico vamos ver sobre a contextualização do livro de Daniel de uma forma mais abrangente, conforme coloca o autor, mas num período pré-exílico, na época do exílio e também pós-exílico, abordando a questão dos reinos mundiais para nós entendermos a mensagem de Daniel. E por fim, nós vamos ver algumas lições que nós podemos tirar do livro de Daniel a partir dos personagens e dos eventos que ali são mencionados, com a mensagem que podemos aplicar na nossa vida. Vamos então ao primeiro tópico, as questões introdutórias do livro de Daniel. Apresento aí para vocês esse quadro que está na revista da CPAD, que nós vemos aí a maneira como a revista, o autor, ou a própria equipe pedagógica da CPAD apresenta o livro de Daniel. A autoria do próprio Daniel, o tema soberania de Deus na história, a data cerca de 536 a 530 a.C. São dois os propósitos apresentados. Primeiro, dar ao povo do concerto do Antigo Testamento a certeza de que o juízo de seu cativeiro entre as nações gentias não seria permanente. Legar ao povo de Deus, no discurso de sua história, as visões proféticas da soberania de Deus sobre as nações. Apresentando as personagens principais, Daniel e Nabucodonosor. Principais acontecimentos: Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor,
a fornalha do fogo ardente, a loucura de Nabucodonosor, Daniel na cova dos leões. Principais profecias, as visões dos anos vindouros, baseado no capítulo 7 e 8, e a revelação das 70 semanas, em Daniel 9, e por fim, imagens da história do fim, capítulo 11 e capítulo 12. Então nós vemos aí essa apresentação da CPAD, é uma apresentação tradicional, autoria de Daniel, escrito em 536, já perto do final, um pouco depois da queda do Império Babilônico, a tomada pelos Medos Persas. E vemos aí quais são os principais tópicos da lição, tendo como autoria Daniel, trazendo o contexto para o contexto do exílio e desconsiderando a interpretação mais reconhecida hoje no meio acadêmico. Daí vem porque a pergunta, Daniel é um livro único ou Daniel foi escrito ao longo de um tempo? Na academia é praticamente unanimidade a questão do livro, não somente Daniel, mas muitos livros bíblicos que não foram escritos de uma vez só. O que não vem desmerecer o texto bíblico, isso é muito importante nós abordarmos nesse sentido. Daniel, por exemplo, temos 3 livros de Daniel. Na nossa Bíblia evangélica nós temos do capítulo 1 ao capítulo 12. Mas vamos perceber que existem se analisarmos a Septuaginta, nós vamos encontrar dentro do livro de Daniel, na realidade, 3 livros. Ou seja, o livro aramaico, que é o mais antigo, que nós encontramos na nossa Bíblia, no capítulo 2, do verso 4 até o 7, verso 28, que fala sobre as histórias da corte. Temos o livro hebraico, que é um pouco mais recente, em Daniel, capítulo 1, verso 1, a Daniel 2 e 3, que é a introdução do livro, e depois os 3 últimos capítulos, que é o do 8 a 12, que é o conjunto de compilações que foram escritas ao longo de um tempo e que foi feita uma compilação final. Por fim, o livro grego, que está em Daniel, capítulo 3, verso 24 a 29, e o verso 13 e 14, que são enxertos em um livro já organizado. Então, quando nós vemos aí esta posição dos 3 livros, nós vemos o primeiro livro, o livro aramaico, escrito em aramaico, que é o livro mais antigo, que fala ali dos relatos da corte. E nós temos o hebraico, que é posterior, o início e o final do livro de Daniel, que nós temos hoje no meio evangélico, a Bíblia evangélica. Porque a Bíblia evangélica não tem esse último que eu citei, que é o livro grego, que encontramos na Septuaginta, que são considerados acréscimos no capítulo 3, que fala ali sobre o episódio dos amigos de Daniel na cova, que Ananias canta e assim por diante, e temos o verso 13 e 14, que são considerados acréscimos, que foram escritos posteriormente. E se você pegar a Septuaginta, você vai encontrar esses livros ali, ou utilizar a Bíblia católica, que nós vemos lá no 16º século, considerando alguns livros como canônicos, que foram considerados posteriormente, que nós chamamos aí de deuterocanônicos, São livros que a Igreja Evangélica não considera como livros inspirados. Mas esses livros, como também o livro de 1º e 2º Macabeus, são livros importantes para nós entendermos a formação da literatura bíblica, a formação da literatura judaica e da literatura cristã. É importante nós conhecermos esse livro, o seu conteúdo, para entendermos o que estava por trás disso. Por isso, é importante que você, como professora, se aprofunde um pouco mais sobre esse livro, sobre essa questão. Nós temos outras interpretações também com relação à autoria e com relação à data. Por exemplo, na academia também é praticamente unanimidade a autoria no 2º século, na época dos Macabeus. Eu vejo que alguns companheiros já andaram criticando essa interpretação. Nós devemos repensar algumas coisas, não estar aí refutando ou recusando alguns estudos. A teologia ela é dinâmica. A Bíblia, a palavra de Deus, a sua base, ela não muda, é absoluta, é a verdade. Mas a forma de interpretar o texto bíblico, isso vai se evoluindo ao longo dos tempos.
A igreja, principalmente a nossa denominação, não pode ficar alheia a essas questões dos avanços também, das novas descobertas. Por exemplo, nos manuscritos que foram descobertos nas cavernas de Qumran, nós vemos que na caverna 4, por exemplo, tinham lá 8 fragmentos do livro de Daniel. Tem inclusive a oração de Nabonides, tem um relato que ele fala sobre a sua doença que ele teve, não uma doença igual ao texto que está em Daniel, mas nós vemos ali relatando e como um profeta judeu ora ao seu Deus, interfere na cura da sua doença, por exemplo, é bem similar à questão do relato que nós vemos em Nabucodonosor. O nome é diferente, mas nós vemos lá também algumas questões do livro aramaico e do hebraico, constatando ali a diferenciação entre essa questão dos livros, bem como adições que estão no livro de Daniel que coincidem com o livro da Septuaginta. São informações interessantes se você quiser analisar, estudar um pouco mais essa questão do livro de Daniel com relação aos manuscritos que foram encontrados nas cavernas de Qumran. Vai nos trazer aí algumas informações a respeito da compilação, da escrita do livro ao longo de um tempo. Agora, quero comentar com você a questão que as pessoas entendem que se não for considerado a autoria de Daniel e no período de Daniel, desmerece a palavra de Deus ou o poder da palavra de Deus. Eu não vejo assim. Se nós olharmos aí a questão da compilação, a questão do texto, a forma como que foi escrito, nós vamos identificar, poderemos fazer uma interpretação lá para o segundo século, fazendo aí, ao mesmo tempo, uma análise teológica sobre esse escrito, vamos perceber da mesma forma o controle de Deus ao longo da história, ao longo do tempo. Vamos ver da mesma forma a integridade do personagem de Daniel, que também reflete nos judeus ao longo do tempo que foram fiéis à palavra de Deus e ao próprio Deus. Vamos ver questões interessantes no período macabaico, quando nós vemos aí o imperador Seleucida, Epifânes IV, sucessor de Alexandre Grande, que fez grandes atrocidades, perseguiu de forma atarrecedora o povo de Israel. E vemos como se levantaram através de Juda, a família dos Macabeus, e eles defendem o território, defendem a questão da religião, principalmente a questão do modo de produção escravista que os judeus, ou seja, os gregos, tinham como hábito utilizar a guerra para escravizar as pessoas, eles que implementaram o modo de produção escravista, onde o escravo ele passa a ser uma simples mercadoria, um objeto diferente de todo o modo de produção escravista anterior. E vemos que os gregos eles aprofundam nessa questão. Por isso que Joel 4,6 cita também esse modelo de produção escravista dos gregos. Foi uma grande aflição para o povo de Israel e vendiam-se os filhos das judias e elas serviam como órgãos reprodutores, como fábricas de escravos. Ia perdendo então essa questão da descendência dos judeus. Vemos a humilhação que eles passaram, vemos como eles profanaram o templo. Você vai ver muitas coisas que são semelhantes ou que estão presentes no livro de Apocalipse. Se você ler com cuidado, você vai ver que existe aí algumas questões que vão auxiliar na interpretação do livro. São questões que muitas vezes a nossa denominação tem ficado aquém, não acompanhado a evolução no sentido das pesquisas em relação ao texto bíblico. É importante nós utilizarmos a exegese, a hermenêutica, para nós entendermos a questão da tradição oral, da transmissão oral, a questão da escrita dos livros. Se nós olharmos, vamos perceber que na época de Ezequias, Josias e depois do exílio e pós-exílio também, são datas importantes para que nós venhamos a identificar, a entender como foram compilados os livros bíblicos. Não tínhamos esse livro da maneira como nós temos hoje, nem os judeus. Nós vemos que a própria Bíblia cita muitas vezes, não está escrito no livro tal, tal, tal. Ou seja, a própria Bíblia citando alguns livros que faziam parte da história do povo de Israel. Nós vemos que quando Josias encontrou a palavra escritura no templo, não era a Bíblia ou a Torá, o Antigo Testamento completo como nós vemos. Era uma parte do livro de Deuteronômio, do capítulo 12 ao 26, é o que geralmente se defende.
Por isso que é importante nós entendermos um pouco o que é a escola deuteronomista, que vai falar sobre essa questão da composição do cânon bíblico, vai falar sobre essa questão da composição dos livros. Na época de Neemias é muito importante que nós vemos aí uma recuperação dos escritos que já tinham a questão da tradição oral, e depois dos escritos vem a transmissão oral também, novos escritos que foram feitos uma releitura. E se nós olharmos os livros, vamos trabalhar com cuidado, aparato crítico, uma exegese com cuidado, uma crítica textual. Você vai entender essas diferenças dos textos bíblicos, entendendo que nem sempre o autor que é colocado no livro, o nome que está aqui no livro, foi o autor único daquele livro. Então, no livro de Daniel, nós vemos também que o livro de Daniel apresenta essas diferenciações do texto, demonstrando que o texto não foi escrito de uma vez só. Então, acredito que você, como professora, como professora, você é aluno, você que estuda um pouco mais, deve se dedicar um pouco mais sobre isso. Nós tivemos grandes líderes na nossa igreja, na denominação, ao longo do tempo, que foram importantes para a sua época e contribuíram para o crescimento. Mas nós temos que evoluir também nessa questão da interpretação bíblica. Porque, com o tempo, a igreja vai perceber que ela esteve atrás nessa interpretação. Hoje, nós vemos que algumas igrejas têm se aberto às faculdades, tem igreja que tem faculdade, reconhecida pelo MEC, e assim dedicando-se à questão do aprofundamento do estudo bíblico. Mas muitas ainda não têm, muitos estão aquém na questão da evolução do conhecimento. Muitos líderes, muitas pessoas que pregam, têm pouco conhecimento, tanto secular como conhecimento bíblico, no sentido de pesquisa também. E a igreja, ela precisa de novos pesquisadores, precisa de pessoas que tenham um aprofundamento maior na teologia para trazermos aí uma evolução nesse sentido. É o que eu vejo que com o tempo a igreja vai olhar para trás e falar, perdemos tempo e não buscarmos cada vez mais aprofundamento. E ao longo dos vídeos, desse trimestre, eu quero deixar para vocês alguns questionamentos. Eu gostaria que você entrasse lá no meu canal do YouTube e fizesse as suas considerações. Por exemplo, eu gostaria que você colocasse, você concorda com a autoria de Daniel? Você concorda que o livro de Daniel é um livro único? Você já pesquisou? Então escreva lá um pouco sobre isso, a questão do livro aramaico, o texto em aramaico, o texto em hebraico, o texto grego, o que isso significa para você? Coloque as suas considerações, independente do que você achar. É evidente que eu não poderei responder todos, como e-mail, eu recebo e-mails toda semana, as pessoas fazendo questionamento. Eu tenho, como já disse outras vezes, a minha profissão, eu tenho o estudo, o doutorado que estou fazendo, atividades na igreja, no ministerial também. Eu não tenho tempo para responder todas as mensagens. E quero que as pessoas entendam também que eu estou contribuindo para as pessoas evoluírem. Não tem como responder todas as perguntas. E tem pessoas que às vezes perguntam também que eu respondo tudo e não pesquisam. Então é importante que você pesquise, que você vá atrás. Então eu gostaria que você fizesse suas considerações aí no arquivo, no meu canal de SlideShare, no meu blog. Vai lá embaixo, escreva a sua mensagem, está aberto para você fazer comentário. Escreva, faça suas considerações, outras pessoas também vão fazer as suas considerações, faça uma análise, leia. Eu quero que você, se você gostar do vídeo, clique lá em gostei, compartilhe os vídeos, para que as pessoas também possam entrar nesse debate, nessa discussão, na forma de contribuição, de crescimento em relação ao ensino da Palavra de Deus. Alguns vídeos, você vai ter aí parte 1, parte 2 e 3 também, a questão do tamanho do vídeo e tal, vou postar talvez separado para você, talvez com perguntas separadas, para você ir participando e compartilhando também. Outra questão do livro de Daniel, como o autor coloca ali como um livro profético, no meio acadêmico também, isso é ponto pacífico. O livro de Daniel é considerado um livro apocalíptico e não um livro profético. Principalmente olharmos capítulos 7 ao 12, grande parte do livro de Daniel está escrito no gênero literário Apocalipse, que tem a questão da apocalíptica, que é um movimento em relação a essa questão de todo o contexto, um pensamento, a ideologia que foi influenciada, influencia a questão do escrito, que é o gênero apocalíptico. Tem a questão da escatologia apocalíptica, tem que diferenciar o que é escatologia, o que é profecia, o que é apocalipse. São questões diferentes. E você, como professor e professora, pesquise um pouco mais sobre isso, você vai ver que existe uma diferença. Não podemos tratar isso da mesma maneira. O gênero apocalipse, o apocalíptica, é considerado como a filha da profecia. Alguns, como von Hardt, ele defende que foi originado da questão dos sábios
ou dos livros de sapienciais, da sabedoria, nós vamos ver que os especialistas na questão do Apocalipse dizem que a apocalíptica ou o gênero literário Apocalipse ele é gerado a partir de vários outros gêneros, como a própria sabedoria, como a questão da profecia e assim por diante. Então ela não é pura no sentido de ter um único texto ao todo tempo como o Apocalipse. Mas nós vemos que Daniel, a maior parte, ele se identifica com o gênero Apocalipse, como por exemplo a periodização do tempo. Nós vemos que o Apocalipse ele trata com a questão do tempo do fim, quando trata a questão de tempo futuro, para trazer algumas interpretações. O próprio autor do Apocalipse, ele está dentro do contexto de opressão, perseguições, como nós vemos no livro de Daniel, ao ponto que eles não podem escrever abertamente, como nós vemos no próprio livro de Apocalipse do Novo Testamento. Então ele escreve em forma de figura, ele escreve em forma de símbolos, para identificar uma situação que eles estão vivendo, para não falar abertamente. Mas quem estava lendo entendia aquele texto. É o que nós vemos isso também em Daniel. Pseudonímia também é outra questão. São livros atribuídos a alguns personagens importantes que viveram ao longo do tempo da história do povo de Israel e que outras pessoas escrevem e nome dessas pessoas, colocam o nome dessas pessoas. Né? Isso é normal também em vários livros do Novo Testamento. Isso é toda uma questão, uma pesquisa que vem feita sobre isso na questão da forma da escrita. A crítica sobre o texto, você percebe a diferenciação do texto. Texto de um mesmo autor, escrito em gregos diferentes, como nós vemos na Epístola de Pedro. São questões que a pesquisa hoje está bem evoluída nesse sentido para identificar essas questões. São questões que dão tranquilidade para trazer o livro de Daniel como um livro apocalíptico, né? Ou do gênero literário Apocalipse. A própria revista da CPAD, nós vemos que na revista, na lição, defende muito a questão profética, tem uma linha. Mas se nós olharmos na própria propaganda da revista da CPAD, tem um texto que eu quero deixar para você aí. Na página 48, logo depois tem aí a propaganda da CPAD. Está escrito: o livro de Daniel é sem dúvida o Apocalipse do Antigo Testamento. Então nós vemos aí uma defesa, né, na própria propaganda, na questão da defesa do gênero literário de Daniel como um Apocalipse. Mas não somente isso. Outro texto que eu quero deixar uma citação para você é do próprio autor Helena Cabral no seu livro. E ele traz aí uma informação que é interessante. Diz assim: a despeito de várias escolas de interpretação, as divergências de opiniões podem coexistir, desde que as interpretações não firam o princípio hermenêutico de coerência no ensino geral das Escrituras. Então vemos aí a citação de Helena Cabral, uma abertura no sentido de coexistir interpretações, escolas de interpretações diferentes, sem prejudicar a mensagem principal do livro. Então eu vejo que o importante é nós entendermos qual a mensagem que o autor, a mensagem que Deus, o próprio autor principal, o Espírito Santo de Deus, quer trazer para nós através desse livro de Daniel. Por isso coloco o último tópico sobre as lições que nós podemos aprender de uma forma abrangente nessa primeira lição, no próprio livro de Daniel, para a nossa vida prática. Isso que é o importante. Você que é professor ou professora, pesquise um pouco mais sobre isso, amplie o seu estudo, porque isso vai contribuir para você e para os seus alunos também.